Olá, vamos para mais um momento sobre gramática e neste vídeo nós vamos falar da classificação das orações coordenadas, tá? Elas podem ser sindéticas ou assindéticas. Se forem assindéticas, para por aí. Se forem sindéticas, há outras classificações. Vamos então. Gramática, orações coordenadas, tá, gente? Vamos começar mais uma vez entendendo pelo período simples. O professor viajou, então a oração está completa. Se eu pego essa oração e coloco assim, por exemplo, ó, o professor viajou, mas já retornou. No primeiro caso, nós temos aqui um período simples. Por quê? Porque tem apenas uma oração, tá? E o período composto é aquele que contém mais de uma oração. Portanto, nós temos agora o período composto. Como é que eu sei o número de orações? Os verbos, ó. Verbo 1, e aqui só tem um verbo. Aqui tem o verbo viajou e tem o verbo retornou. Logo, nós temos duas orações, oração 1 e oração 2. Agora, observe que a oração 1 já está completa, como no exemplo anterior, tá? Sintaticamente. Quando as orações são completas sintaticamente, a gente classifica como oração coordenada. Então, o que é oração coordenada? É oração que não desempenha função sintática da outra oração. Ela é uma oração completa sintaticamente falando. Não é a semântica, gente, é a sintaxe. Então, vamos classificar essas orações coordenadas. Então, a oração coordenada 1, a gente vai classificar como oração assindética e a oração coordenada 2 como oração coordenada sindética. O que é isso? É simples. A oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção. A oração coordenada sindética é a oração que tem conjunção, tá, gente? Então, de onde vem o termo sindética e assindética? É um elemento que vem do grego que a gente chama síndeto. Então, o que é o síndeto? É o elemento de ligação, gente. Então, síndeto quer dizer ligação. Então, quando eu tenho o elemento de ligação, a gente vai chamar de síndeto. Portanto, a oração é sindética. Então, a conjunção é chamada síndeto, porque ela faz uma conexão, faz uma ligação. Quando eu não tenho, então vai ser a ausência, ó, o assíndeto, ou seja, a ausência do síndeto, negação. Então, aqui é o não síndeto, a ausência do síndeto, é o assíndeto. Por isso, a oração é chamada de assindética. Quando eu tenho a presença do síndeto, ela é chamada de oração sindética, tá? E aí você vai lembrar, obviamente, daquelas duas figuras de retórica, uma chamada polissíndeto e a outra chamada assíndeto, tá? O polissíndeto, pelo nome, a gente dá para saber, aliás, vários síndetos, ou seja, vários conectores. Peguemos, por exemplo, o trecho do Vinícius de Moraes, do famoso soneto de fidelidade, em que ele fala antes e com tal zelo e sempre e tanto. Ele fica repetindo aqui o polissíndeto para dar uma ênfase na fala dele, gente, tá? Quando eu não tenho, ou seja, eu tenho várias orações sem conector, a gente chama isso de assíndeto. Polissíndeto e assíndeto. Então, voltando para cá, a oração coordenada assindética é aquela que não tem conjunção, ou seja, não tem síndeto. A oração sindética tem síndeto. Se a oração for, oração coordenada assindética, para por aí. Se ela for sindética, ela vai ter as suas classificações, tá? Então, nesse caso, é importante que a gente entenda essa parte. Vamos então classificar as orações sindéticas. Elas podem ser aditivas, tá? Quando a ideia é de soma, de adição ou continuidade da mesma ideia. Então, quando continua, a gente classifica como oração aditiva, tá? Vejamos o exemplo. Os alunos acordaram cedo e começaram a estudar. Então, a gente tem soma de ações. A ação de acordar cedo e a ação de começar a estudar. Somam-se essas ações, temos então a oração aqui, né, com a ideia de adição. Então, aqui a gente classifica como oração coordenada sindética aditiva, gente, tá?
Segundo exemplo, o rapaz não só trabalha, como também estuda. Mais uma vez, se você analisar direitinho, perceberá que aqui a gente tem duas ações. O rapaz trabalha e estuda. Somando-se, são duas. Por isso a ideia de adição. No entanto, essa estrutura aqui a gente chama de estrutura correlativa. Ela parece uma estrutura de oração subordinada, mas como não desempenha função sintática, a gente não pode classificar como oração subordinada. Então, ela fica no campo das orações coordenadas. Então, aqui, oração coordenada sindética aditiva também. Tá? Elas podem ser adversativas quando transmitem uma ideia de oposição, contraste ou simplesmente restringir a informação anterior. Por exemplo, levantou cedo para estudar, mas foi assistir a filmes. Tá? Então, aqui, uma ideia de contraste com a informação anterior. A pessoa tinha uma ideia, levantou cedo com uma finalidade e não cumpriu essa finalidade. Tá? Então, aqui é uma oração coordenada sindética adversativa. Mais um exemplo. Somos estudiosos, todavia não gostamos de matemática. Mais uma vez, oração adversativa, porque dá uma ideia de contraste ou restringe a informação anterior. Tá? Aqui vale ressaltar uma informação. Nas orações adversativas, o mas sempre encabeça a oração. Né? Mas as outras conjunções funcionam meio como advérbio, elas podem vir em qualquer lugar da oração. Então, não tem como eu falar assim, por exemplo, levantou cedo para estudar, foi assistir a filmes, mas, isso não existe. Mas o todavia, contudo, entretanto, no entanto, podem ser deslocados, ou porém. Por exemplo aqui, somos estudiosos, não gostamos de matemática, porém. Somos estudiosos, não gostamos, contudo, de matemática. Ou seja, as outras conjunções podem vir em qualquer lugar da oração. O mas somente no início, gente. As alternativas, uma ideia de escolha, de alternância. Atente-se para o termo alter. Alter, um termo latino que quer dizer outro. Tá? Você já deve ter ouvido falar o termo alter ego, que é o outro eu. Tá, gente, aí. Então, a alternativa é quando fica alternando um e outro, um e outro. Então, você vai mesmo à viagem ou posso desmarcá-la? Aqui tem uma ideia de escolha, tá? Vai ou posso desmarcá-la? O rapaz, ora trabalha, ora estuda, olha, alterna as ações. Ora faz uma coisa, ora faz uma outra coisa. Então, oração, coordenada, sindética, alternativa. E aqui é a mesma coisa. Elas podem ser explicativas quando ela justifica a ideia da informação anterior. Justifica ou explica. Exemplo. Vou contar só mais uma história, que já está na hora de dormir. Então, esse termo que já está na hora de dormir é uma espécie de justificativa ou explicação porque a pessoa quer parar de contar as histórias, só apenas uma, porque já está na hora de dormir. Então, está justificando a ação anterior. Mais um exemplo. Recomendo que estude este assunto, pois ele sempre cai em provas. Mais uma vez, justificando por que a pessoa tem que estudar o assunto, ou explicando. Tá, gente, aqui. E as conclusivas, o nome já diz, é uma ideia de conclusão, gente, tá? E aqui vale lembrar que essa ideia de conclusão aqui nos remete, sobretudo, à ideia do jogo de lógica. Você vai lembrar aqui do silogismo aristotélico, tá? Em que aquele raciocínio lógico por dedução. Então, aqui é como se fosse uma dedução. Ó. Dedução não pode... Qual que é o raciocínio lógico de dedução de Aristóteles? Em que ele fala, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, conclusivo, logo, portanto, por isso, assim sendo, dessa forma, dado isso, então, Sócrates é mortal. Ou seja, então, a conclusiva é o fim de um raciocínio lógico, tá? Estudou muito, qual que é a conclusão? Vai ter bom resultado, então. Estudou muito, por isso, portanto, assim, logo, conseguirá bom resultado. Um bom resultado. Mais um exemplo? Seus pais fazem tudo por você. Seja-lhes grato, pois. A ideia de conclusão também, tá?
E aí, se você observar, o pois tanto está nas explicativas quanto está nas conclusivas. Vamos diferenciar, tá? Vejamos esta oração. Preciso ir para casa dormir, pois estou muito cansado. Então, nesse primeiro caso aqui, trata-se de uma ideia de explicação. Tá? Está explicando por que a pessoa quer ir para casa, ou justificando a ideia. Tá? Como é que nós vamos saber isso na frase, gente, na oração? Simples. Ele vai estar sempre antes da oração dele, ó, a oração dele é sempre essa aqui, ó, é a sindética, tá? Não confunda com a anterior. Está antes da oração dele e eu posso trocar por qualquer conjunção explicativa. Por quê, por quanto, que, ó, por exemplo, preciso ir para casa dormir porque estou muito cansado. Se o porquê é explicativo, o pois aqui vai ser explicativo. Agora observe esta oração. Seus pais fazem tudo por você, seja aqui o verbo, seja-lhes grato, pois. Tá? Primeira coisa, na explicação, o pois está antes do verbo. Aqui o pois fica após o verbo da oração dele, tá, gente? Então aqui tem uma ideia de conclusão. A ideia dele aqui é uma ideia de conclusão. Para você ter certeza, basta trocar por outra conjunção, tá? Com certeza que não dá para trocar por porquê. Tá? Então, qual que é a conjunção? Aqui é o portanto, que é o por isso, é o assim, é o então. Tá? Então, o portanto, por isso e então são conjunções conclusivas, logo o pois aqui é uma conjunção conclusiva. Porque, que, visto que, já que, porquanto são explicativas, logo o pois aqui é explicativo. E aí, só para relembrar, pois, antes do verbo, explicação. Depois do verbo, conclusão, gente. E o caso do i também. Ora, o i aparece com a ideia de adição, tá? Mas ele pode vir também com a ideia de adversidade, ideia de oposição. Ou seja, ele pode ser aditivo ou pode ser adversativo, gente. É simples. Basta trocar pelo mas. Aliás, o grande macete do uso das orações é a troca das conjunções, muitas vezes, tá? Muitas vezes. Lembrando, gente, que as orações coordenadas estão no campo da semântica, lógico-semântica. Então, aqui nós temos as relações lógico-semânticas. Tá? Olha a concordância, viu? Só concorda o último elemento, lógico-semânticas. Tá bom? Então, é importantíssimo conhecer os conectores e as orações para você conectar no texto, no todo. E aqui, sobretudo, para a ideia de coesão textual. Tá bom? Daqui o esquema pronto. A oração coordenada pode ser assindética, quando não tem conjunção, para por aí. Ou pode ser sindética, quando tem conjunção. Se ela for assindética, para. Mas se ela for sindética, ela pode ser sindética aditiva, adição, adversativa, oposição, alternativa, escolha ou conclusiva. Ou ainda explicativa, gente. Essa é a ideia básica aqui das orações. Tá bom? Então, foi isso desse vídeo. Eu vou fazer um vídeo apenas para a gente classificar as orações depois. Abraço, até a próxima.